Bem-vindos. Então, nós temos feito esses encontros do projeto Novos Talentos já há um ano, estamos comemorando um ano, né? É uma iniciativa minha e da Patrícia, e com o apoio da OPA, e nós sempre convidamos alunos, né, das nossas escolas, nós revezamos as escolas, e também de uma escola convidada, né? E a gente tem feito assim, bimensalmente, e o intuito é dar oportunidade para os recém-ingressados na profissão, ou mesmo alunos, para poderem apresentar uma palestra. As palestras são de 20 minutos, né? E nós estamos indo num crescendo de tema. Começamos com os temas mais básicos, vamos chegar lá não temas mais complexos, inclusive quando vai ser a escola da Beth em dezembro, né, Beth? Oi. Então, estamos indo aí trazendo os alunos meus, da Patrícia, das escolas convidadas, e está sendo muito legal, inclusive essa parceria também. E eu vou falar um pouquinho, a Patrícia, ela tem a escola Harmonizar, né? Que ela é brasileira, mas reside em Portugal, e ela faz muito esse trabalho de mentoria dos novos, dos astrólogos, né? Que estão ingressando na profissão. Enfim, e aí eu vou deixar, então, a cargo dela para apresentar. Eu já falei um pouquinho de você, Patrícia. A gente está fazendo um ano, então foi uma grande alegria, né, esse projeto, uma satisfação, eu estou super feliz. A gente criou, idealizou, né, com muito carinho, esse conceito, né, e o objetivo mesmo é trazer o estudante para esse espaço de apresentação, para treinar a desenvoltura, treinar realmente essas expressões, exposições, a própria estruturação de um conteúdo quando a gente faz uma palestra, quando a gente apresenta. Então, tem esse objetivo de treinar, e a gente viu que isso era uma dificuldade, né? Ter um espaço maior para o estudante. A gente vê muito congresso, muito seminário, mas colocar, né, vocês que estão com a gente nas escolas, no espaço aqui né, que a gente fala que é no campo de batalha, aqui na linha de fogo, né? Não era uma coisa muito vista. Então, a gente quis, né, preencher essa lacuna criando esse projeto, que é uma alegria, né, Márcia? Então, eu fico muito feliz de poder fazer aí um ano, né, um ano de projeto. Então, sempre acontece, né, com as escolas, tem também esse objetivo, tá, gente, de promover as escolas de formação e os astrólogos, né, que ensinam, que acompanham, né, que assessoram o aluno e que formam profissionais para o mercado de trabalho, que é o nosso objetivo. Então, sempre funciona dessa maneira. A gente convida uma escola, né? Quando a Márcia faz, convida uma escola aí do Brasil, eu estou aqui em Portugal, convido sempre alguém aqui de Portugal. Então, hoje a gente convidou aqui a escola do Jorge Lancinha, né? Jorge Lancinha, Astrologia Psicológica, as alunas das escolas da minha e da escola dele. Então, a gente tem a Tânia Martins, temos a Lilian Ribeiro. O nosso tema é regentes e dispositores. A gente procura trazer temas assim também sempre bem básicos, né, na formação. E as apresentações também não são longas, né, 20 minutos, no máximo 25 minutos de apresentação. Não sei, Márcia, se você falou alguma coisa das escolas, mas eu vou fazer aqui a sua apresentação, né? Eu não te apresentei ainda, então vamos te apresentar, né? A Márcia, ela tem a escola CAP, né, Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, com 15 cursos de formação, 3 cursos de especialização, grupos de mentoria, tudo online, né? Aqui estão os contatos, se vocês quiserem, pessoal, já coloquem aqui, né, já fazem o print, os contatos aqui da Márcia, tá bom? E-mail, Facebook, YouTube, a gente está aí em todas as redes, né? Aqui o meu também, tenho a Escola Harmonizar, está lá na plataforma Hotmart também, cursos online aí de formação, nível 1, nível 2. Provavelmente esse ano, se tudo der certo também, no forninho, a especialização, que é a minha primeira especialização em astrologia empresarial, né? E tem os programas de mentoria também, treinamento de novos astrólogos. Aqui também estão os meus contatos, rapidinho, depois a gente pode colocar isso de novo, tá bom?
e hoje a escola do Jorge Lancinha, né, falando sobre esse tema de regentes e dispositores. Eu vou aqui apresentar o Jorge, tá bom? Depois a gente já vai passar a palavra. Você já falou da OPA, né, Márcio? Se você quiser também depois, já? Então vamos lá. O que eu iria falar, sim, que as palestras depois, o apoio da OPA é assim, eles divulgam com legendas em inglês nas páginas deles, né? No Facebook, no Instagram e tal. Então, é legal também, é uma maneira da gente ter o nosso trabalho aí junto à comunidade internacional. A OPA agora se associou à FAM, né? A Associação dos Astrólogos, enfim, eu não lembro o nome inteiro, e do networking, né? Dos astrólogos da FAM, né? Associação da Federativa dos Astrólogos de Networking. É uma associação que tem muita coisa social, muita troca entre eles e tal. E elas estão juntas agora, então acho que vão ficar bem fortes, é uma oportunidade para a gente também ter o nosso trabalho mais divulgado, né? Pode mandar artigos, enfim, né? Tanto em português como em inglês, pode propor palestras também. E é isso. Então pode continuar, Patrícia. Então, eu vou apresentar aqui o Jorge, né? Ele é licenciado em Artes Plásticas, Pintura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa. A partir de 2010, ele se dedica profissionalmente à astrologia. Desde 2012, desenvolve vários programas de formação em astrologia. Em 2016, fez formação em Psicologia da Espiritualidade. Em 2018, teve a certificação profissional CAP pela ISAR, que, aliás, Márcia esteve muitos anos à frente da ISAR Brasil, né? Organizou em 2018 o primeiro encontro de astrologia psicológica em Lisboa, que vai agora, dia 17 de junho, para o segundo encontro presencial. Inclusive, Márcia vai estar aqui também. A gente vai se encontrar nesse evento, né? Em 2019, concluiu a formação avançada em psicologia analítica pela IAP, Academia Internacional de Psicologia Analítica, né? E é isso, viu, Jorge? Seja assim muito bem-vindo. Dou a palavra para você para começar a apresentação e apresentar sua aluna, né, a Tânia Martins. É sua palavra. Ok. Então, olá a todos. Obrigado, Patrícia e Márcia, pelo convite de estar aqui e também poder eu próprio dar esta oportunidade à Tânia, minha aluna, de poder realmente dar este salto apresentar um tema. É sempre uma coisa importante, como falaste, vocês as duas falaram, não é? Que a passagem de estudante para praticante, nunca estamos preparados, ou nunca achamos que estamos preparados, e enquanto não começarmos também, de facto, se calhar não estamos preparados. É preciso oportunidades, é preciso realmente darmos este salto. E então felicito-vos por terem idealizado e desenvolvido este projeto, que acho fantástico. Pronto, não vou acrescentar muito mais, se calhar, sobre mim. A Patrícia já me apresentou. De facto, tenho este percurso, uma segunda vida, não é? A primeira foi dedicada às artes plásticas, depois dediquei-me realmente à astrologia, e é isso que faço agora profissionalmente. E a formação, de facto, é uma componente muito importante da minha atividade profissional, que faço com muito gosto, e realmente é também, enfim, muito gratificante ter alunos como a Tânia, e neste caso aqui temos o Ricardo também, que está na mesma turma e que está aqui presente, e pronto, fico também agradecido pela oportunidade de trazer aqui a Tânia. Não sei se, Patrícia, vou já apresentar a Tânia e é para ela começar. Sim. Então, é isso? É isso aí. Isso aí. Muito bem, então a Tânia de facto chegou até mim há 2 anos, não é? Ela já tem um percurso anterior de estudos astrológicos desde 2018, penso eu, não é? Com outros formadores, outros astrólogos, outras vertentes, outras perspectivas. A minha é a astrologia psicológica, que acho que tocou ali um pouco naquilo que também a Tânia se identifica.
E pronto, está agora nesta fase também de querer avançar para uma prática mais, enfim, profissionalizante, ou pelo menos nessa perspectiva, e de facto acho que é realmente alguém com talento, com insight e com a coragem de dar este salto. Portanto, foi logo na Tânia que eu pensei quando realmente surgiu este convite. E pronto, passo-te a palavra, Tânia, para então falar sobre a tua apresentação, aquilo que nos vais trazer. Ok. Obrigada. Antes de começar a minha apresentação, queria também felicitar a Márcia e a Patrícia por este projeto dos Novos Talentos, que é uma mais-valia e é uma oportunidade espetacular. E quero agradecer muito ao Jorge, porque nos últimos 2 anos efetivamente me tem ajudado a consolidar o meu percurso enquanto estudante de astrologia. Agradeço-te, Jorge, por me teres lançado este desafio, porque é importante dar este salto e também pela ajuda que me deste a preparar esta apresentação. Então eu vou compartilhar a minha tela. Ok. Então, sobre este tema, as regências planetárias, passado e presente, eu senti de trazer um pouco o contexto histórico e de como é que as regências que ainda hoje utilizamos em astrologia, como é que chegaram até elas, como é que a tradição chegou até elas. Não sabemos ao certo quando é que a astrologia teve início, mas sabemos que de um dado momento, quando os primeiros homens ousaram olhar para o céu, uma relação teve início nessa altura. Pelos registros históricos, sabemos hoje que a astrologia começou a ser bastante praticada na área da Mesopotâmia, naquilo que nós ainda temos como sendo as civilizações mais antigas. Um desses povos que ficou conhecido até como os astrólogos foram os caldeus. Os caldeus ficaram reconhecidos pelo seu amplo conhecimento em astrologia. Posteriormente, a astrologia também foi praticada na Grécia e aqui muitos dos pensadores e filósofos gregos trouxeram conceitos fundamentais para a astrologia moderna que ainda hoje nós utilizamos. Nomeadamente destaco aqui Empédocles, que foi quem desenvolveu a teoria dos 4 elementos, Aristóteles, que começou por sistematizar grande parte do conhecimento que havia até então e que estava bastante disperso, e que também trouxe aportes, nomeadamente de tratados sobre filosofia natural, sobre física também. E destaco também Ptolomeu. Ptolomeu acreditava e difundiu algo que Aristóteles também já tinha falado, que é a perspectiva geocêntrica, ou seja, na altura, na antiguidade, acreditava-se que a Terra era o centro do universo e que as esferas celestes, os planetas, giravam em torno da Terra. Hoje em dia, e depois de Copérnico, sabemos que não é assim, que os planetas giram à volta do Sol, mas para a astrologia isso ficou um conceito fundamental e é algo que nós utilizamos, ou seja, a astrologia é desenvolvida e é aplicada com esta teoria, ou seja, as pessoas estão na Terra e veem o movimento dos astros e então é essa relação que fazemos desta perspectiva. Ora, um dos conceitos importantes da antiguidade que chegou até nós foi então, e que foi desenvolvido por Ptolomeu no modelo ptolomaico das esferas celestes, é a ordem caldaica dos planetas, ou seja, é desta ordem que nós retiramos grande parte dos significados e comportamentos astrológicos dos planetas. Como eu já referi, portanto, esta ordem caldaica assenta na perspectiva geocêntrica,
lembrar que nesta altura não havia telescópios na antiguidade e, portanto, os planetas que existiam eram aqueles que nós podíamos ver a olho nu, neste caso, de Sol a Saturno. Este modelo também representa a faixa, também inclui a faixa zodiacal e as estrelas fixas. E esta sequência dos planetas foi estabelecida de acordo com a velocidade aparente de cada planeta, ou seja, na sétima esfera, na esfera mais distante, podemos encontrar então Saturno, que é o planeta mais lento e mais distante. Seguidamente encontramos a esfera de Júpiter, a esfera de Marte, a esfera do Sol, a esfera de Vênus, a esfera de Mercúrio e, por último, a esfera da Lua, que é o astro mais veloz. Outro conceito também bastante importante para a astrologia são as qualidades primitivas. E as qualidades primitivas definem a energia vital com que tudo aquilo que tem vida se expressa. E é um conceito fundamental para a astrologia, ou seja, as qualidades primitivas são o quente, o seco, o úmido e o frio. Sendo que o quente caracteriza tudo aquilo que é ativo, energético, que é extrovertido, que promove mudança, promove ação, é virado para fora, irradia, brilha. O frio é exatamente o contrário, ou seja, aquilo que é mais interior, mais passivo, estático, que é receptivo, o impulso da conservação, a contração. O úmido é aquela qualidade que não oferece resistência, não é? Se pensarmos no úmido, o úmido cola e adere. Portanto, não tem uma forma definida, adapta-se, é maleável, é volátil e não oferece resistência. E por último, a qualidade primitiva do seco, que é também oposta ao úmido, oferece resistência, tem uma forma, mantém a forma, é rígido, é mais estático, mais cristalizado, portanto que oferece mais resistência e permanência. Ora, transpondo isto, as qualidades primitivas para os 4 elementos, foi possível caracterizá-los desta seguinte forma que apresento aqui, sendo que o fogo é quente e seco, o elemento ar é quente e úmido, o elemento água é fria e úmida e o elemento terra é frio e seco. Caracterizando também as estações do ano com estas qualidades primitivas, ficou definida então que a primavera é quente e úmida, que o verão é quente e seco, que o outono é frio e seco e que o inverno é frio e úmido. E também é possível caracterizar com as qualidades primitivas os 7 planetas, como eu referi, que eram visíveis a olho nu na antiguidade. Então o Sol é quente e seco, a Lua é fria e úmida, Mercúrio é variável, porque depende da sua distância do Sol, a Vênus é quente e úmida, o Marte é quente e seco, o Júpiter é quente e úmido e o Saturno é frio e seco. Outro princípio que também é muito importante para a astrologia é o princípio hermético da correspondência, que diz que o que está em cima é como está em baixo, o que está dentro é como está fora. E com este princípio nós compreendemos que existe uma relação de correspondência no universo e, como exemplo bastante simples, nós temos o caso da Lua, que afeta os corpos de água aqui na Terra, nomeadamente as marés, e portanto é fácil perceber esta correspondência. E então assim foi possível estabelecer uma correlação entre as características dos planetas e as características das estações do ano. Se imaginarmos uma linha à volta da Terra, a chamada eclíptica, que é a linha imaginária do percurso que o Sol faz durante um ano
por todos os signos. Se dividirmos essa faixa em 12, nós vamos obter os 12 signos astrológicos com 30 graus cada um. E se dividirmos esses 12 signos por 4, nós vamos obter... Desculpa, não consigo ver aqui. Deixei de ver aqui o meu slide. Se nós dividirmos por 4 os 12 signos do ano, nós vamos obter as 4 estações do ano. E todas as estações do ano são compostas por 3 signos. O signo do início da estação, do meio da estação e do final da estação. Cada estação do ano começa sempre ou num equinócio ou num solstício, e acontece sempre quando o Sol ingressa num signo cardinal. Ora, o signo cardinal, como o nome indica, é o signo do início dessa estação, dessa nova fase. Quando a estação chega ao meio da estação, em que o clima é mais estável, mais assente, está mais potenciado, é no momento em que o Sol transita por um signo fixo e, portanto, que expressa com mais potência a característica daquele clima. E o signo de final da estação, que é chamado de mutável, ou seja, quando o Sol transita pelo signo que representa o fim da estação e permite a transição para a estação seguinte. Ora então, chegados aqui, foi possível concluir que a atribuição das regências planetárias baseou-se na combinação de 2 fatores, portanto, as características sazonais de cada signo e a ordem caldaica das esferas celestes. Então, como está aqui neste gráfico que eu trago, os signos de Caranguejo e Leão, que marcam o auge do verão, marcam a estação que tem mais luz e mais calor, a essas foi-lhes atribuída a regência dos luminares, ou seja, do Sol e da Lua. No hemisfério norte, a astrologia foi, como sabemos, amplamente difundida no hemisfério norte e, portanto, a tradição aplicou daquilo que era aqui, que são aqui as estações do ano. E então, os luminares, o Sol, por ser masculino, ficou atribuído ao signo do Leão, a Lua, por ser feminina, ficou atribuída ao signo de Caranguejo. E a estação oposta ao verão, que é o inverno, é exatamente a estação, a época do ano onde há menos luz, onde há menos calor e onde faz mais frio. E, portanto, por essa linha, seguindo essa linha de raciocínio, o planeta Saturno, que é o planeta também mais distante e mais frio, foi-lhe atribuída a regência dos signos de inverno, ou seja, Capricórnio e Aquário. Então, depois, seguidamente, os restantes planetas foram distribuídos pela ordem caldaica, seguindo a ordem caldaica, e Júpiter ficou com os signos adjacentes a Capricórnio e a Aquário, portanto, ficaram a reger Peixe e Sagitário. Seguidamente, Carneiro, foi atribuída a regência dos signos seguintes, ou seja, Carneiro e Escorpião. Marte, Vênus, perdão, seguidamente ficou com a regência de Touro e Balança, e Mercúrio ficou com a regência de Gêmeos e Virgem. Interessante percebermos que tanto Mercúrio como a Vênus não se afastam mais do que 1 ou 2 signos, respectivamente, do Sol, e isso também é aqui visível neste gráfico. Então, o que é que os planetas têm em comum com os signos a que lhes foi atribuída a regência? Então eu trouxe aqui alguns pontos de correspondência entre os planetas e os signos que regem. Então Saturno, que rege Aquário e Capricórnio, tem como pontos de correspondência e fala-nos sobre estrutura, perseverança, capacidade de estabelecer metas e objetivos, disciplina,
a capacidade de enfrentar limitações, também nos fala um pouco dos medos, não é? Antigamente não era dado adquirido que pudéssemos sobreviver ao inverno, as condições de vida eram bastante diferentes das que são atuais. E, portanto, Saturno foi também atribuído a uma ideia de limitação e de medo. Já Júpiter, que ficou com a regência de Saturno e Peixes, os seus pontos de correspondência falam-nos sobre a fé, sobre crenças, sobre idealismo, sobre a nossa expansão pessoal, sobre a nossa busca por um sentido, por abrir para novos horizontes, para novas ideias. Marte, que rege então Escorpião e Carneiro, os seus pontos de correspondência falam-nos muito sobre o vigor, a assertividade, a forma como projetamos o nosso eu no mundo, a forma como penetramos no mundo e como lutamos por aquilo que desejamos, e como somos audazes, como somos destemidos e pioneiros muitas vezes. O Sol, que ficou com a regência de Leão, os seus pontos de correspondência são talvez dos mais óbvios, porque fala-nos de brilho, de nobreza, de soberania, de criatividade, fala-nos também da nossa expressão, da nossa identidade, da nossa individualidade, e fala-nos também de autoconsciência e de autonomia. Vênus, que fica a reger Touro e Balança, os seus pontos de correspondência falam-nos de fertilidade, de sensualidade, falam-nos de prazer, falam-nos também da nossa conexão com as nossas emoções, com a nossa capacidade afetiva e relacional, e também nos fala dos nossos valores, sejam eles morais, éticos, intelectuais ou financeiros. Mercúrio, que ficou como regente de Gêmeos e Virgem, os pontos de correspondência falam-nos sobre todo o processo cognitivo, não é? A forma de pensar, a forma de comunicar, o nosso raciocínio, capacidade de análise, de lógica, a forma como aprendemos, também a capacidade de análise, de trocar ideias e de estabelecer pontes. A Lua, que ficou regente de Caranguejo, os seus pontos de correspondência falam-nos muito sobre sensibilidade, sobre receptividade, sobre nutrição, sobre proteção, como é que eu me protejo a mim, como é que eu protejo o outro, o cuidado, conexão com as nossas necessidades emocionais e também nos fala da capacidade de adaptação. Séculos mais tarde, muitos séculos mais tarde, foram então descobertos os planetas transpessoais ou transsaturninos, aqueles que estão para lá de Saturno e que não eram observáveis e que não são observáveis a olho nu. Então o primeiro a ser descoberto foi Urano, em 1781. Quando Urano é descoberto, o contexto histórico fala muito sobre liberdade. A América tinha assinado a Declaração de Independência em 1776 e anos mais tarde iria surgir a Revolução Francesa e, portanto, neste meio tempo, em 1781, foi descoberto por William Herschel e, após algum tempo de observação do seu comportamento, deste e dos outros que foram descobertos, os astrólogos chegaram a um consenso e atribuíram a regência de Urano a Aquário, ou seja, juntamente com Saturno, Urano correge Aquário. Isto é um tema, existem astrólogos que usam as duas regências, portanto Saturno como regente tradicional
e Urano como corregente. Há astrólogos que só utilizam os transpessoais agora como regentes. Pronto. Então, Urano ficou atribuído a corregente de Aquário, também muito por aquilo que eu falei há pouco. Os pontos de correspondência falam muito sobre liberdade, sobre emancipação, sobre quebra de padrões, quebra de valores, individualização, muito por um desenvolvimento e busca de autenticidade, de independência, e também fala-nos muito sobre inovação. Neptuno, que já foi descoberto no século XIX, foi descoberto em 1846 por três astrónomos, que eu escrevi aqui os nomes, que é o Urban Le Verrier, John Adams e Joan Gale. O contexto histórico, quando Neptuno foi descoberto, era um cenário onde estavam a começar a surgir doutrinas socialistas de proteção de minorias, acompanhadas também por um forte movimento artístico. E então Neptuno ficou como corregente de Peixes, juntamente com Júpiter, e os seus pontos de correspondência, para além da arte, a imaginação, os sonhos, a sensibilidade, uma conexão mais profunda com o nosso mundo emocional e profundo, bem como contacto com uma realidade superior do eu. E, por fim, Plutão, que já foi descoberto no século XX, em 1930, por Clyde Tombaugh, que veio confirmar as suspeitas de Percival Lowell, que já intuía e dizia que havia um planeta para lá de Neptuno, mas ainda na sua vida não foi possível prová-lo. Então Clyde Tombaugh foi quem confirmou a sua descoberta em 1930, sendo que esta década ficou marcada como sendo uma das décadas mais difíceis da época moderna, porque começa com uma grande depressão e acaba com a Segunda Guerra Mundial. Portanto, Plutão ficou também associado muito à morte, à transformação, a processos de muita intensidade. E ficou como corregente de Escorpião, juntamente com o Marte, e os seus pontos de correspondência, então, como eu falei, são intensidade, poder, controlo, obsessão e, então, os processos de transformação, de morte e renascimento, e processos de cura e de regeneração. E pronto, foi esta o estudo. Bem. Parabéns, viu, Tânia? Nossa, muito legal. Né, Obrigada. Jorge? Olha, muito, muito interessante. Sim. Foi aqui um trabalho que a Tânia fez, que não é fácil. Descobrimos esta correlação, não é? Porque Sim. hoje, de facto, eu sou... o meu curso é de Astrologia Psicológica, essa é a minha especialidade. Aqui há muito um lado tradicional, porque obviamente que a astrologia vem daí, não é? Não inventámos a roda. E às vezes não temos muita consciência de onde é que as coisas vêm, não é? Então fazer este mergulho, fazer esta análise, nem sempre é fácil porque não temos tanto acesso às fontes, não é? E aqui a Tânia fez um pouco desse trabalho também de ir procurar como é que estas regências poderiam ter atribuído, e não é fácil percebermos, não é assim tão concreto, não é assim tão Sim. óbvio, coisas que às vezes assumimos como adquiridas, mas que são complexas e passaram por todo um processo também de modificação e de análise, enfim, ao longo do tempo. Muito legal. Parabéns, Tânia, pela apresentação, Obrigada. pela Sim, segurança também na comunicação, ótimo, Obrigada. espetacular. E não é fácil, não é, condensar tanta história, tanta antiguidade e tanta coisa em 20 minutos. Exatamente.
Pronto, Sabe que esse prazo... conseguiste de uma maneira bastante fantástica, acho eu. Exatamente. Esse prazo é também já proporcional, essa duração da palestra, para treinar mesmo isso, a gente É isso conseguir estruturar um conhecimento, que a gente sabe que é um dos nossos pontos, estudar, 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 e depois, né? Como fazer para estruturar isso, às vezes, em uma consulta, né? 1 hora, 2 horas, numa apresentação, então é treino também. Parabéns, viu, Tânia? Muito, Obrigada. muito legal. Eu Muito ia falar para Bem, vocês... gostei muito. Eu pode também falar, só Márcia, queria pode falar, falar. gostei muito, Tânia, e teria também algumas coisas para falar, mas essa ideia aqui do projeto Novos Talentos é que todo mundo que está aqui participe, e a gente abre a discussão depois da segunda palestra para quem quiser, profissionais, alunos, falarem o que quiserem. Então, eu até vou querer também falar algumas coisas que eu gostei muito, tá? Obrigada, muito obrigada. Isso aí, é o que eu ia falar mesmo, que a gente abre depois para interagir. Então, agora, gente, vou apresentar, né, a aluna da Escola Harmonizar, a Lilian Ribeiro, excelente aluna, fez parte do programa, né, de mentoria. Vou contar um pouquinho dela, depois ela vai entrar com a apresentação. Ela é facilitadora de grupos de autoconhecimento, metodologia Pathwork, astróloga formada nas escolas da Cláudia Lisboa e CAP da Márcia, ou seja, ela é aluna da Márcia também, que a gente falou no começo, né? Especialização em astrologia psicológica no CAP, especialização em astrologia vocacional com Maurício Bernes, foi minha mentorada na Escola Harmonizar, né, dentro da escola, formação e orientação profissional e de carreira, Instituto do Ser, e atualmente, faz 2 meses, né, 3 meses, ela é estagiária aqui da Escola Harmonizar também. Então, Lilian, seja bem-vinda com a sua apresentação, pode compartilhar a tela, vou conferir aqui se está tudo certinho. Tá certo. Só gostaria primeiro de agradecer mais uma vez, Patrícia, pela oportunidade de estar aqui. E é um prazer estar fazendo parte desse movimento de uma instituição, apoiado por uma instituição tão importante quanto a OPA. E o prazer é maior ainda por eu estar aqui junto com 2 professoras tão queridas, Márcia e Patrícia. Eu conheci a Patrícia através da Márcia, foi numa das aulas que a Márcia citou. Patrícia, a sua especialidade, eu me interessei imediatamente, e depois fui fazer a sua mentoria, que foi, eu quero deixar registrado aqui, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar assim, né, vou aproveitar o momento com você, o tanto que a mentoria ela é importante para quem está começando nessa profissão. Ela me abriu os olhos, assim, para coisas, às vezes, que parecem óbvias. Ai, desculpa, tem um alarme aqui. Mas às vezes a gente não enxerga, de enxergar a nossa profissão como uma empresa. Nós, astrólogos, somos uma empresa que vendemos conhecimento. A importância de ter esse conhecimento sempre com a qualidade, sempre sendo reciclado, sendo mostrado na vitrine das redes sociais de forma responsável, né? E uma coisa que ficou muito marcante para mim, usar o conhecimento astrológico em nosso próprio benefício, saber em que ponto do ciclo de estruturação da empresa se encontra a nossa própria empresa do momento. Isso aqui está sendo para mim fundamental. E quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Vamos lá, então, eu vou partilhar a tela. Ué, cadê? É embaixo. Aqui, ó. Aí. Opa. Ué, não estou achando. Coloca o seu material e depois partilha a tela. Já estava aqui, ué. Espera aí, só um minutinho. Aí, isso. Está aparecendo o WhatsApp, Lilian. Pois é, eu quero desligar o WhatsApp. Fecha ele. E o PowerPoint está aberto já? Isso. Está aberto. Se ele estiver aberto, você coloca no PowerPoint e depois partilha a tela. Eu vou ter que fazer tudo de novo aqui, abrir de novo, porque eu não sei por que ele não está aberto. Às vezes ele está aberto, a gente aqui não enxerga, viu? Pode estar em alguma abinha. Mas vou abrir aqui agora. Aí. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. O tema da palestra da Lilian, Regentes e Dispositores, o pulo do gato da interpretação astrológica. Exatamente. Todo mundo está enxergando? Sim.
Apresentação? Sim. Eu quis trazer essa expressão pulo do gato da interpretação, porque eu vejo regente de expositores como um assunto básico do estudo astrológico, mas de extrema importância, e ele funciona como um pulo do gato mesmo. Eu não sei se essa expressão ela é tão popular aí em Portugal e no resto do mundo como aqui no Brasil, mas é uma expressão que fala de um certo segredo, é um truque que leva a gente até alcançar algum sucesso, é algo que faz a gente se destacar no meio das outras pessoas. Eu vejo, assim, a abordagem da interpretação astrológica abordando regentes e dispositores como uma grande diferença de uma interpretação superficial e básica de uma interpretação mais elaborada, mais completa e complexa. Né? É o que diferencia, por exemplo, assim, um mapa encomendado gratuitamente da internet, né, com um mapa feito por um astrólogo profissional. Então, eu quis trazer aqui, conceitualmente, a Tânia já fez isso de forma muito brilhante, Tânia, então você já adiantou aqui um caminho, né, da conceituação de regente. É um conceito antigo, desde os primórdios da astrologia, e ele quer dizer uma correspondência, ele foi feito na base da correspondência simbólica entre um planeta e um signo. Então, existe uma afinidade, uma empatia entre um planeta, é como se eles vibrassem numa mesma sintonia. Mesmo o planeta sendo um corpo celeste, algo que existe na materialidade, e o signo sendo um campo vibracional, né? E o que é que o regente faz? Como o próprio nome diz, ele rege, ele governa, ele dirige alguma coisa. E ele vai dirigir o quê num mapa astrológico? Ele dirige uma casa. Então, a Tânia aqui já explicou muito bem, cada signo tem o seu planeta de correspondência, e 3 signos ficaram com 2 planetas, com um regente e um corregente, depois da descoberta dos transaturninos, né? Então, dentro de um mapa natal, como que funciona o regente? Como que a gente acha o regente? Vamos achar que, por exemplo, na primeira casa, a primeira casa desse mapa, ela está com a sua ponta ou sua cúspide no signo de Libra. Então, qual o planeta que vibra, que sintoniza, que simpatiza com Libra? Vênus. Então, Vênus vai ser, que está na 7ª casa em Áries, vai ser a regente dessa primeira casa, neste mapa natal. E aí, agora falando dos dispositores, que já é uma correspondência entre planetas. O dispositor de um planeta é o planeta que rege o signo onde esse planeta se encontra. Parece que fica confuso, mas não é. Né? É algo simples de saber o que é. Nós vamos olhar no mapa depois. E o dispositor, ele também tem uma função pouco parecida com o regente, porque é de colocar certa ordem, de ordenar, de arrumar aquela casa também. Eu vou trazer aqui uma analogia que eu aprendi em uma das minhas formações, que eu acho ótima, que é como assim, se o dispositor é o planeta que é o proprietário da casa, ele é o dono daquela casa. E o planeta que está habitando aquele local, a casa, é o inquilino. Então, o inquilino, ele leva suas coisas para o ambiente que ele está habitando. Mas o planeta dispositor, ele tem ele tem poder de dar ordens naquela casa. Então, por exemplo, vamos voltar ao mesmo exemplo do mapa. Essa primeira casa, nós temos a Lua habitando a casa 1 desse mapa. O dispositor da casa 1, vou pegar aqui, no caso é Escorpião, tem 2 regentes, né? Mas vamos pegar só o Plutão. O Plutão, que está ali na casa 2, ele é o dono, é o proprietário da casa 1. Então, a Lua, ela alugou a casa de Plutão, ela levou suas cortinas, ela levou suas mantas, seus chales confortáveis para ela ficar ali quentinha, no conforto que a Lua gosta. Mas Plutão pode chegar e falar, olha, Lua, nós vamos ter que fazer uma reforma aqui, vamos jogar umas coisas velhas fora, vamos transformar isso aqui. A Lua está à disposição de Plutão para quando ele precisar. Mais ou menos isso, tá? Então, eu quis trazer de forma prática como funciona a interpretação com a abordagem de dispositores e regentes.
Por isso eu trouxe 2 mapas que possuem as casas nos mesmos signos. E aí eu foquei somente no ascendente, porque não tem como, pelo tempo, interpretar o mapa inteiro, né? E eu quis trazer também por que eu trouxe o ascendente, por 3 motivos. O ascendente, ele faz parte da base de interpretação de qualquer mapa natal. Como a Patrícia cita muito bem, ele faz parte do triângulo da vida, né? É um triângulo entre Sol, Lua e Ascendente, um triângulo que é preciso ser interpretado em qualquer consulta astrológica. E segundo que o corpo, o ascendente, além de falar do nosso corpo físico, ele fala da nossa identidade, da nossa personalidade, da singularidade. E a vocação, que aí eu quis puxar a brasa para a minha sardinha, que a minha especialidade é a astrologia vocacional, a vocação é uma extensão da nossa identidade. Então, numa interpretação vocacional, não há como não falar do ascendente e analisar muito bem esse ascendente. E terceiro, que o regente do ascendente possui forte impacto no mapa. Isso aqui eu aprendi com a Márcia Ferreira, viu, Márcia? Essa frase está assim, em letras garrafais, em uma das minhas apostilas. E quanto mais mapa eu faço, mais eu vejo o tanto que essa frase é verdadeira e importante, né? O ascendente, que é a persona que está sendo ali demonstrada no mapa, ele é totalmente influenciado pelas características de onde esse regente está, em que signo ele está, em que casa ele se encontra. Então, vamos focar aqui no ascendente para interpretar esses 2 mapas aqui. Já passei. Então, o primeiro mapa, vamos pegar o primeiro mapa, ascendente leão, assim como o outro. Então, se a gente pega para fazer uma interpretação pura de um ascendente leão, o que a gente vai falar? Que a pessoa desse mapa, ela tem uma personalidade de brilho, magnética, que atrai os olhares, né, que chama atenção por onde passa. É uma pessoa que tem habilidades de comando, geralmente generosa, e às vezes uma tendência egocêntrica também. E tem essa energia solar de leão. Mas então, pensando assim, a gente pode inferir que todas as pessoas que possuem ascendente leão, elas mostram essa personalidade? Ou melhor, todas as pessoas que possuem o mesmo ascendente, elas têm a mesma personalidade? Elas demonstram a mesma identidade para o mundo? Assim, todas as pessoas são iguais? É claro que não, né, gente? E a gente sabe que essa é uma das maiores objeções que a astrologia carrega. Eu já escutei muito falar assim, esse negócio de astrologia não funciona, né? Porque, assim, eu tenho Sol em Capricórnio, meu amigo também tem Sol em Capricórnio, nós somos totalmente diferentes. Que bobagem isso. É uma bobagem se a interpretação realmente for pura e simples. Mas a interpretação astrológica é muito mais complexa do que isso, a gente sabe. Então, vamos olhar agora, pelo prisma dos regentes e dispositores, o ascendente deste primeiro mapa. Então, ascendente em Leão. Qual é o regente de Leão? Sol. E onde esse Sol se encontra? Em Touro, na casa 10. Então, como que esse Sol se expressa? Ele se expressa de uma forma taurina. Então, agora a gente já pode pensar, além de Touro, de Leão puro, a gente pode levar elementos taurinos para esse ascendente leão. Então, um leão que se mostra de uma forma mais afetiva, mais carinhosa, de uma maneira mais sensual, que busca estabilidade material e nas relações. Ele possui uma constância, uma perseverança para alcançar seus objetivos. É um leão que tem atração pelos prazeres materiais, pelo conforto, pela estética, beleza, por uma boa comida, e tudo que o mundo material pode trazer para os seus sentidos. Então, já vamos levar esses elementos para esse leão. E onde que o Sol, que o regente desse ascendente se encontra? Onde ele se expressa? Na casa 10, a casa mais elevada das casas materiais, a casa do topo social, a casa dos chefes e dos patrões por excelência. Então, olha só, a gente já está levando outro elemento para o leão, que já tem essa habilidade de comando e esse destaque, né? O Sol está revelando mais ou reforçando mais uma vez esse elemento de comando, de destaque. A casa 10 é uma casa análoga a Capricórnio.
a casa da ambição social, daquela escalada para alcançar o topo e da perseverança de alcançar objetivos. Então, estamos reforçando um elemento de terra que já existe nesse leão, que já é o leão taurino, vamos dizer assim. Estamos levando, então, os elementos de Capricórnio aí para esse ascendente. E agora o dispositor. Agora nós estamos falando de correspondência de planeta para planeta. Qual que é o dispositor do regente do ascendente? O dispositor de Sol vai ser Vênus. E Vênus está em Touro. Então, a Vênus domiciliada, ela vai reforçar as características taurinas do Sol e, consequentemente, do ascendente. Então, mais uma vez, a tônica taurina sendo incorporada ao ascendente. E, além disso, a Vênus ela está na casa 9, uma casa análoga ao Sagitário. Então, podemos também complementar a elaboração do ascendente, da interpretação do ascendente com elementos de aventura, de viagens, de espiritualidade, o otimismo, aquela vontade, aquela capacidade de sonhar alto de Sagitário e também uma tendência a certos exageros. Então, daquele leão puro que a gente tinha na interpretação anterior, olha quantos elementos a gente agora precisa adicionar a essa interpretação do ascendente. Não é só um leão, mas tem uma forte tônica taurina, tem as características de Capricórnio, de Sagitário, e a posição desse Sol também ela é muito importante nesse mapa. O Sol está numa posição partil com o meio do céu. Ele está no ponto mais alto desse mapa. A gente não pode desconsiderar a posição desse Sol aí, do regente. Então, eu quis fazer aqui uma brincadeira. Eu sou muito visual e fiquei querendo fazer um print do meu mental de como seria uma caricatura, né? Mas uma fotografia do ascendente desse mapa em questão. Então, para mim, seria um ascendente leonino desta forma. Um leão muito solar, um leão que tem os holofotes da vida voltados para ele mesmo, pela posição que o Sol dele se encontra. Um leão que tem os elementos taurinos fortes, de sensualidade e de valores materiais, com esse colar de pérolas. Eu trouxe essa concha de Afrodite aí para representar esses valores da Vênus. E um leão que brilha, que está no topo da montanha. Ele tem são tendências do mapa, né? Nós temos o livre-arbítrio para cumpri-lo ou não, mas um leão com esse Sol aí na posição partil, ele pode conseguir chegar no topo da montanha. E aquele leão que olha para o horizonte, sonha alto, que está ali colocando seus objetivos lá na frente, como Sagitário. Então, essa seria a interpretação desse leão. Agora, vamos para o segundo mapa que eu trouxe. Ascendente também em leão. Mas olha agora a diferença do regente. O regente, Sol, está em Áries na casa 8. Agora aqui a gente já tem conceitos, simbolismos diferentes, né? Esse Sol ariano, ele leva quais características para esse ascendente leão? Então, ele reforça o elemento fogo do leão, e aí a gente pode pensar num leão mais atlético, mais competitivo, que age de forma assertiva, um leão que busca a sua independência, autonomia, que tem voz de comando, que encabeça projetos, assim como o leonino também, ele encabeça projetos, mas aqui a gente pode pensar num leão mais heróico, mais combativo, com aquela energia guerreira, né? E onde o Sol se expressa? O Sol se expressa na casa 8. Aqui a gente já tem um certo paradoxo de simbolismos, né? O Sol que representa a luz, a vitalidade, a consciência, agora está numa casa de inconsciência, de profundidade, de obscuridade. É uma casa análoga a Escorpião, que fala de vida e morte, de renascimento, de transformação. Então, aqui a gente já pode começar a pensar num leão mais magnético, com uma aura de mistério, que tem um poder, mas é um poder mais de transformação, um poder de transmutação da fênix. Então, antes tínhamos
Ah, desculpa, faltou dispositor. Quem que é o dispositor desse Sol aqui? Marte, inclusive está conjunto ao Sol. Em Áries, então, Marte domiciliado, reforçando o elemento fogo, reforçando o espírito aguerrido e de heróico do Sol, do regente. E também na casa 8, que também vai reforçar características atônica, escorpiônica, ou de escorpião, desse regente. Então, olha quantos elementos também a gente precisa agora misturar a um leão que era puro, a essa interpretação, levando em conta o regente dispositor desse ascendente, uma tônica escorpiônica e ariana fortes. Então, novamente, printando aqui a minha imaginação, qual seria a cara desse ascendente, desse segundo mapa, que também é em leão? Eu imaginei esse leão aqui, um leão de muito fogo, né? Mas um leão agora que tem essa coisa do espírito combativo, né? Um leão que está pintado aqui para a guerra, para o combate, com as cores de Marte, que traz uma espada nas costas e que tem o poder da transformação, da transmutação, da fênix. E é um leão que habita lugares escuros, que habita cavernas. Esse que é o combate desse leão aqui. Então, pessoal, olha só, nós temos 2 ascendentes em leão. Olha quanta diferença de simbolismos existe entre 2 mapas com o mesmo ascendente, com as casas nos mesmos locais, né? Levando em conta somente os regentes expositores, não levamos nem em conta todas as outras informações que existem nesse mapa. E aí, para finalizar, eu quis trazer, entre aspas aqui mesmo, as inclinações profissionais, vocacionais desse mapa, levando em consideração somente o que a gente já tem de informação dos ascendentes e o meio do céu em touro, também, que é o mesmo meio do céu. Porque, novamente, só um minuto, gente. Numa interpretação básica, às vezes a gente pode falar, vamos olhar somente as casas de terra desses mapas para saber quais são as inclinações vocacionais. Ah, mas se eles têm casas, o triângulo dele de terra são iguais, né? Inclusive estão em signos de terra, provavelmente essas 2 pessoas vão ter tendências vocacionais iguais. E é lógico que não. Olhando novamente pelos regentes expositores. O primeiro mapa, ele tem lá o ascendente que a gente já viu, meio do céu em touro. E esse Sol numa posição partiu com o meio do céu. Então, essa questão da liderança e do empreendedorismo está forte nesse mapa. É uma pessoa que provavelmente precisa de uma boa remuneração, porque os valores taurinos estão muito fortes, e alguém que pode ser inclinado a trabalhar com a matéria, com terra, com a própria terra, com alimento, com beleza, com estética, porque a tônica taurina está forte nesse mapa aqui. Também uma tônica sagitariana, ela prevalece aqui, a casa 9 desse mapa ela é bastante povoada. Então, marketing, lidar com exteriores, com leis, também pode ser uma tendência, né? Já o segundo mapa, que também tem o meio do céu em touro, mas olhando pelos regentes, pelos dispositores e tudo mais, ela tem já uma necessidade de poder e de controle, por causa da tônica escorpiônica, desculpa. E a boa remuneração também é importante. Aqui já há uma habilidade grande de manejo com recursos alheios, sejam eles emocionais, ou financeiros, ou políticos, por causa da habilidade de escorpião. Uma pessoa que trabalha bem com crise, com emergência, que tem o poder de transformar, reciclar e recuperar. Então, a gente pode pensar em advogado da área tributarista, de factoring, ou inventariante, bancário, os terapeutas ou psicólogos ou profissões que trabalham com indústrias de transformação e de matéria-prima. Aqui eu trouxe somente uma pincelada mesmo,
para também ver que se a gente começar a destrinchar a interpretação desse mapa, vão surgir elementos totalmente diferentes, mesmo tendo casas nos mesmos signos. Pessoal, é isso que eu quis trazer, somente mesmo um ponto assim para elucidar a importância de abordar e de estudar um tema básico, mas de extrema importância para o estudo astrológico. Eu acho que é isso que leva a gente a sair, pular de um patamar de interpretação para um outro muito mais elevado. Muito obrigada pela oportunidade, Patrícia, mais uma vez. Imagina, parabéns, Lilian, muito legal. Gente, que alto nível, né? Os alunos que vêm apresentar as coisas aqui. Não é, Márcia? Puxa vida! E a gente só fica cada vez mais feliz, né? Porque o objetivo está sendo cumprido, né? Então, parabéns, Lilian, parabéns, Tânia. Adorei, adorei. Também adorei, também parabéns para as duas, foram realmente excelentes. Acho que a gente até pode discutir sobre o conteúdo, né? Eu me lembro que a Lilian eu convidei para o projeto Braços Abertos do Sinarge, há uns 2 anos atrás, né, Lilian? E eu também adorei as imagens que você colocou. É a segunda vez que eu constato esse teu talento, né, com as imagens, e realmente é uma coisa que fica, né? Imagem fala mais que 1000 palavras. E o da Tânia também estava muito bem, assim, organizado e didático, né? Trazendo tanta informação. E a gente tem constatado sempre isso, né, Patrícia? O alto nível. Eu acho que, assim, eu estava pensando, eu fico muito, assim, emocionada quando eu vejo, assim, como os alunos vão estudando com um professor aqui, outro ali, cada um vai trazendo a sua semente, né? E, na verdade, eu acho que o que nós estamos fazendo, se a gente for pensar, eu acho que é um serviço até espiritual, assim, sabe? De estar carregando, né? Levando para frente a astrologia de uma forma de casa nove, né? Com tudo mais, com conhecimento mais superior, né? Trazendo conexões entre as coisas e saindo muito dessa astrologia mais comercial zona, né? De revista e tal. Então, eu acho que a gente aqui é um grãozinho de areia que está, sem a gente se dar conta até também, nós duas também, né, Patrícia? E as alunas que trazem, os alunos e as escolas convidadas, como que a gente está levando para frente isso com alto nível, assim, porque sempre tem sido assim. Os alunos nos surpreendem, né? E não só por terem estudado nas nossas escolas, mas pelas outras que eles estudaram, né? O quanto eles têm um bom nível. Eu constato isso nas minhas aulas direto, né? Eu lembro que a Lilian também, quando a gente acabou, ficava pedindo curso vocacional online, né, Lilian? Até agora não saiu. Então, foi muito bom que você foi estudar com o Maurício Bernes e tal, não consegui. Mas, enfim, está aberta aí a discussão. E para quem quiser falar, eu até gostaria de pontuar algumas coisas também, mas vou esperar aí o pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa pelo, né? Eu vou só colocar uma coisa assim, completando o que a Márcia falou. Essa questão assim, pelo menos acho que eu falo isso bastante para os alunos, acho que a Márcia também fala, e eu acho que também a gente que está aqui, as escolas, acabam compactuando com essa ideia de que é muito importante a gente estudar com vários professores, né? Muito importante isso, porque a gente vê a riqueza dos alunos, né? Quando eles fazem essas apresentações e trazem esses conteúdos, ou muita gente autodidata, a gente sabe que a gente estuda também sozinho, né? E quando estuda sozinho busca de vários profissionais, porque só enriquece, né? Só aumenta o repertório, só enriquece. Então, eu acho muito, muito legal isso, né? Eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas eu sei que a Márcia concorda, mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar também, né? Fazer esse intercâmbio
é um pouco da ideia, por isso que a gente convida as escolas para estarem aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre as apresentações? Eu gostaria só de dar os parabéns à Lilian também pela apresentação, com muito insight também, um tema realmente muito relevante e que na abordagem se calhar mais moderna, às vezes este é um tema que deixamos um pouco para trás, não é? E as regências, portanto, que vem muito desta lógica tradicional, como a Tânia realmente também referiu, mas de facto é mesmo, como a Lilian diz, o pulo do gato, não é? Ou seja, onde realmente, utilizando depois esta lógica, nós vamos retirar muitíssimo mais informação do mapa e a sua complexidade, e acho que isso a Lilian, desculpe, transmitiu com muita precisão, com ótimos exemplos e com uma linguagem visual também que esclareceu bastante. Então, parabéns, Lilian, pelo nível da apresentação e de conhecimento e de domínio da matéria. Pronto, queria só deixar esse feedback também. Sim, e a junção das imagens, né, foi muito legal, porque no primeiro exemplo ficou claro mais a questão do fixo também, né, da manutenção, né, daquela posição no topo da sociedade, de manter essa nobreza. E no segundo, muito mais o cardinal, no sentido de provocar as transformações, né, da Casa 8 em si mesmo e nos outros, né, uma coisa de iniciativa ao fazer isso, né, não tanto com o lugar e a manutenção daquele lugar na sociedade, é uma outra coisa, muda muito, né? Então, muito legal, Lília, me ajudou muito para a aula de segunda-feira, que eu vou dar, que é exatamente sobre isso. E bom, se ninguém está falando, eu vou falando, né, gente? Vocês sabem que eu tenho coisa em Ares, senão alguém fala e me interrompe. Mas, assim, da primeira, da Tânia também, eu acho que, sem querer, ela trouxe uma coisa tão importante, que é uma discussão que a gente pode ter agora aqui, porque tem vários profissionais aqui. Na hora que ela falou do verão, que é quente e seco, né? E aí eu pensei, puxa, no Brasil é tão quente e úmido, né? Ela, sem querer, ela estava falando dessa questão que a gente é interrogado o tempo todo e vem as desconfianças em relação à astrologia, como a Lilian bem falou. Então, o mesmo ascendente leão, nós somos totalmente diferentes. Essa astrologia é uma bobagem. Bom, eu escuto isso há uns 30 anos, né? Por aí, ou mais até. Mas, assim, eu acho que é a mesma coisa quando a gente está usando esses simbolismos. E, na verdade, por que tem essa diferença? Porque nós estamos falando de questões arquetípicas quando nós falamos das origens da astrologia e não geográficas. Então, quando a Tânia falou que é um verão quente e seco, é porque essa questão dos signos foi formada a partir do hemisfério norte, mas acontece que não se trata de uma questão geográfica, mas sim arquetípica, porque quando é Áries, é o início na Terra inteira, quando é Touro, é a manutenção na Terra inteira, quando é Gêmeos, é a transição em todo o planeta, né? Então, é uma relação simbólica e não causal, né? É uma questão arquetípica do ser humano, e a gente tem que ter essa perspectiva do universo, né? Então, foi formado a partir do hemisfério norte. O hemisfério norte veio antes. O hemisfério norte é mais populoso, tem mais extensão de terra. Deu início às investidas no hemisfério sul. Porque outro dia eu me pego muito assim, eu tenho o nó do norte em Virgem, e tem horas que assim, aquele famoso pentelho, assim, que quer corrigir as coisas. Mas uma aluna outro dia falou isso em aula.
Olha, mas eu explico na rede social, né, que faz sentido Câncer e Leão no hemisfério sul, porque aqui é mais frio e a gente fica mais quentinho dentro de casa, entendeu? Então, daí a gente fica querendo adaptar a nossa concepção. Na verdade, nasceu da questão arquetípica, porque quando é Câncer e Leão no hemisfério norte, e eu não vejo a hora de ir para lá, que vai estar mais quentinho do que aqui, é festa, é calor, é todo mundo na rua, porque eles têm muito mais contrastes de estação. Então, o verão lá, aqueles festivais na rua, é super comemorado, não é que nem a gente que é meio verão, assim, o ano inteiro, né? Então, é muito marcada essa questão mais para fora do verão e de maior calorosidade do Câncer e do Leão, né? É muito claro isso. Mas a gente não pode querer inverter e dar aquela adaptada aqui para o hemisfério sul, entendeu? Porque é uma questão que está no nosso inconsciente coletivo, arquetípico, de milênios, né? De eras, quer dizer, entendeu? Então, só falando assim, porque às vezes, Tânia, alguém, pentelho como eu, com norte em virgem, vai chegar e falar assim, ó, como a astrologia é bobagem, porque não é quente e seco o verão, no Brasil é quente e úmido, mas não tem nada a ver uma coisa assim. E você referenciou corretamente, absolutamente corretamente, com a referência arquetípica, não geográfica. Então, só trazendo aí essa... Márcia, só queria também reforçar, se me permites, e dizer, como tu dizes, arquetípica, cultural, não é? Porque existem outras astrologias, não é? De outras culturas diferentes, com outras mitologias e com outra lógica cultural. Esta é uma linguagem da cultura ocidental, não é? E que teve a sua origem ali, naqueles povos em que o verão ali, não é? Na antiga Mesopotâmia, era realmente quente e seco, não há dúvida nenhuma disso, não é? E, portanto, é a nossa cultura, é arquetípico, não é? Mesmo que essa cultura que se espalhou para o hemisfério sul, para o Brasil, para as Américas latinas, pronto. No fundo temos exatamente essa origem, que é uma origem de facto cultural também nossa. Eu acho ótimo a gente discutir isso, Jorge. Alguém está falando no chat, por exemplo, que já foi pego nesses questionamentos, né? Se a gente pensar em termos arquetípicos do planeta, os orientais trouxeram muita coisa para o Ocidente, né? E vice-versa. Então, quando a gente fala da astrologia, a gente está falando de coisas tão inconscientes, né? Como o Jung tem essa frase que eu tenho falado bastante, a astrologia pode ser desconhecida para você conscientemente, mas inconscientemente ela é intimamente conhecida, né? Que as coisas se misturam muito, tem muito sincretismo. É que nem você falar da mitologia ocidental e da mitologia oriental. Você vai ver lá Shakti, você vai ver correspondências com o que a gente fala aqui, de outras deusas, ou até da Lilith, que a gente fala na astrologia, né? Então, eu acho que a gente está muito anterior, os arquétipos estão muito anteriores às manifestações até da mitologia, entende? Eu acho que é uma coisa muito mais de base, e é isso que eu acho que muitas vezes a astrologia cai em desentendimento, porque olha aí que bobagem, no hemisfério sul é uma coisa a estação, no hemisfério norte é outra. Como é que a astrologia pode falar da mesma coisa? Enfim, é uma discussão longa, né? Mas eu acho que cabe a nós aqui esclarecermos, né? Essas coisas. É um bom exemplo, não é? Porque quando falamos de estações do ano, temos um calendário e, por exemplo, na China, não é? Há um calendário diferente e, portanto, a lógica é diferente, a mentalidade é diferente, a cultura é diferente. E aqui nós vivemos com isso, não é? Este calendário que nos rege todo o mundo ocidental, não é?
E não só no hemisfério norte, também no hemisfério sul, mas uma lógica dentro desta civilização, dentro desta perspectiva. Então, se falamos deste calendário... Não acho, Jorge, porque quando começa o verão, que tem o rompante da entrada do verão, isso vale para o hemisfério norte inteiro, que é quando começa o Áries. E então os países vêm daquela hibernação do frio e começa a brotar as flores e as plantas, e é aquele esplendor da natureza que é a coisa do Áries começando, né? Mas fala, Patrícia. Vou acrescentar assim, uma questão que eu acho que entra, né, nesse assunto, do hemisfério norte para o hemisfério sul, que seja, e essa questão arquetípica também, cultural, enfim, tudo isso, porque a gente está trabalhando com a ideia da memória, né? Então, o que está memorizado no ser humano, já que é do norte para o sul? A vida começou no hemisfério norte com tudo que a gente conhece, se for estudar a história. Então, a gente tem muitos milênios e mais milênios de memória, que esses calendários, vamos dizer, que é assim que a gente começa a astrologia, que são os calendários, com essa memória de que sim, o verão é o quente e seco. Por isso que a qualidade primária do fogo é quente e seco. Então, a gente está falando aqui, como a Tânia trouxe no material dela, as qualidades primárias do verão, do fogo, associado ao fogo, quente e seco, né? Então, está dentro do ser humano isso, por isso que é para o planeta inteiro mesmo, né? Independente dos locais, né? O que a gente traz dentro da nossa memória, aí eu acho que entra nesse campo do arquétipo, não é minha especialidade, mas eu acho que é isso que vocês estão falando, né? Do arquétipo, é porque está na memória humana. E a gente fixa, a nossa memória é fixada. Ou seja, estamos o tempo todo reproduzindo. Então, independente se eu estou lá no hemisfério sul, o verão vai ter aquilo lá dentro, que é o quente, né? Mesmo que eu esteja no hemisfério sul. Ou seja, o signo de Câncer, o signo de Leão. Os indígenas, não é? A cultura indígena do Brasil possa ter uma perspectiva ligeiramente diferente, não é? Porque tem memória, não é? Exatamente. Cultural de uma coisa diferente. Mas a cultura brasileira, mainstream, vamos dizer assim, é importada da Europa, não é? É importada do... Como todo hemisfério sul. Se a gente pensar o hemisfério sul inteiro, né? Exato. Então, é da vida do norte para o sul. A língua é a mesma, não é? É o português aqui de Portugal, portanto... Tudo. E continuamos usam o mesmo calendário, a mesma lógica, não é? Exatamente. E, portanto, esse Mas, Jorge, um código quase genético, arquetípico. Não é? Isso, o código genético, a memória que foi fixada, imagina. São coisas muito ancestrais. O Jung, ele viajou pela Índia, África, pelo Oriente todo, e só com Mercúrio em Câncer que ele tinha, que ele podia levar em frente, que, aliás, não foi ele que começou, né? A questão dos arquétipos veio lá das ideias de Platão, né, de que existem essas configurações já pré-prontas, né, do ser humano. Então, a gente se encaixa no arquétipo de mãe, de pai, de terra, de inferno, enfim, céu, inferno. Mas, assim, só com Mercúrio em Câncer dele, né, eu acho que ele podia ir tão nas origens das coisas, né? Mas o Augusto quer falar. Vamos lá, Augusto. Não, aproveitando isso que você citou, Márcia, aliás, prazer, todo mundo, desculpe, né? Muito feliz de estar com vocês, antes de tudo, achei excelentes as apresentações, altíssimo nível. Entrando no assunto de novo, esse nível arquetípico, remetendo ao Platão, ele é anterior à questão cultural. Esse eu acho que é o ponto que a Márcia, de uma maneira, está apontando. Porque ele é um âmbito essencial, estrutural do ser. Indo para o Jung, claro que há uma adaptação desse elemento anterior à nossa cultura, às diferentes culturas. Então, isso vai sair como mensagens diferentes, com adaptações culturais. Mas esse nível anterior, ele é estrutural, ele realmente é o que a gente chama de uma linguagem das essências na filosofia, né? Talvez isso ajude a esclarecer um pouco. Sim, e o mapa, ele traz essa força arquetípica, mas é claro, você pega um mapa de uma pessoa numa determinada família na América do Sul e o mesmo mapa numa outra família europeia, essa mesma força arquetípica vai ter
é claro, todas as adaptações culturais, familiares, etc., né? Mas quando a gente está lendo um mapa, a gente sabe disso, a gente está olhando para a linguagem arquetípica, né? Para aquela força que está por trás, com as expressões modificadas e com as variedades das expressões, que pode ter milhares de expressões, né? Então, é claro que a gente tem que agregar em relação a isso, né? Um mapa do Oriente ou do Ocidente, enfim, veja a cultura que a pessoa cresceu, né? Se foi na Índia ou se foi... É claro que isso vai interferir, mas não deixa de ter aquela força do Áries, como a Lilian mostrou, um Áries de casa 8, quer dizer, o regente do ascendente em Áries na casa 8 ou o regente do ascendente em Touro na casa 10. Muda muito, né? E os dispositores e tal. Bom, enfim. Já agora queria só até responder um pouco ao rap do Augusto, que acho que foi muito interessante, não é? De facto, há uma camada que é arquetípica e que não é cultural, e aí eu complexificaria um bocadinho mais. Há várias astrologias, não é? Nós utilizamos esta, mas isso também é uma discussão muito intensa, não é? Na comunidade, que é, e falei aqui da astrologia chinesa, ela é completamente diferente. Não usa os planetas, tem uma mitologia completamente diferente. Temos a astrologia sideral da Índia, não é? Que levanta tanta polémica, os signos são os mesmos, a linguagem é a mesma, mas depois é utilizada de outra maneira e, portanto, vai significar outra coisa. E, portanto, podemos até, e isto pode ser difícil para nós, que temos uma aderência, não é? À nossa linguagem, à nossa cultura e à nossa astrologia, considerar que as outras astrologias com linguagens diferentes também podem ser realmente verdadeiras e que funcionam para aquela cultura. Portanto, a nossa astrologia, esta, também não é uma verdade absoluta, não é? Ou seja, pode ser utilizada, e na China, não é? Está muito popular agora a astrologia ocidental, como também aqui no Ocidente muitas vezes importamos e continuamos a importar coisas do Oriente e que nos interessam, e há essa fertilização, mas isso também é uma reflexão interessante e profunda, não é? O arquétipo está muito mais profundo do que essa dimensão cultural, e a astrologia também, ela, pronto, fixa-se numa determinada linguagem, mas não é absoluta, não é? Também vai modificando com o tempo. Até porque, gente, as bases, né, os fundamentos dessas várias astrologias são diferentes. Então, se a gente está falando da astrologia ocidental, nós estamos falando de uma base matemática diferente da astrologia sideral, que considera constelações e nós não. Exatamente. Né? Já começa, eu acho base. Aí né? eu já acho que já começa de outros paradigmas. É como um médico vai ser homeopata ou alopata. Isso, quer dizer, é médico, paradigma né? totalmente diferente. É médico, mas parte de... Vai enxergar de outra maneira, né? Vai enxergar o fenômeno de outra maneira. Que nem aquela parábola do elefante, né? Que a pessoa está com venda nos olhos. Um fala, pega na tromba, fala, isso é uma coisa, o outro pega na orelha, isso é outra coisa. Uma parábola oriental, né? Quer dizer, cada um, aí já é uma parte de parâmetros totalmente diferentes também, Exatamente. né? Mas também é uma outra maneira de conhecer, é claro. Mas o Augusto está querendo falar. Isso. Fala, Augusto. Não, em complemento, acho que o Jorge respondeu bem, vocês estão pondo muito pertinente, né? E longe de que a gente querer fechar como uma verdade absoluta, uma perspectiva específica, né? Com certeza. Pela minha, né, eu que venho dessa formação da filosofia, a gente aprende algo que eu acho que se aplica muito à astrologia. Toda a questão cultural, ela vem de uma dimensão mítica. Mito, filosoficamente, é uma espécie de narrativa primordial. Né? E essa narrativa primordial, a partir dela, é que há a construção da cultura enquanto tal. Né? Como a astrologia está nessa dimensão mítica, é uma dimensão muito originária. Nesse sentido, ela é essencial. Né? E aí, é claro, né, você tem diferentes mitos fundadores de diferentes povos por motivos muito misteriosos, muito remotos. Né? É certo
cada povo tem uma linguagem profunda, com um porquê muito específico, né, com significados muito profundos, e que, claro, um não invalida o outro. Mas, ainda assim, certos significados fundamentais a gente sempre encontra. Por exemplo, a própria palavra médico, que vocês estavam mencionando, pode ser totalmente diferente, mas a tal da figura do médico, do curador, sempre vai aparecer. A questão mais arquetípica, né? Exatamente. A gente reproduz, né, os arquétipos, né? A gente está sempre o ser humano, né? As palestrantes gostariam de falar alguma coisa, acrescentar? Não, sobre esse assunto, eu me lembro muito, Márcia, de uma aula que eu fui questionada sobre isso, e aí eu levei para você sobre a questão da Vênus em Escorpião está em queda, é isso? Sim. Está em queda, e hoje, com todo esse... Ela está em exílio. Está em exílio. E hoje, com esse movimento feminista, a pessoa, mas como assim está em exílio? Uma Vênus em Escorpião quebrando tabus? É maravilhoso. Aí você trouxe realmente essa explicação. É uma questão arquetípica, ela não é cultural. Não passa por aí. Isso ficou forte para mim. Foi exatamente a explicação que você trouxe aí hoje. Exato, é que nem, por exemplo, uma vez também uma aluna assim, que achava que deveria ter mais casas, né? Porque hoje em dia a complexidade dos setores é muito maior, né? Dos setores de vida. Mas é isso, né, gente? O arquétipo, ele dá conta, né? De muita coisa, né? Então, enfim. A Tânia gostaria de falar alguma coisa? Não tenho nada a acrescentar. Tá. Eu gostaria de dar 2 recados, gente. Um é que o nosso próximo é dia 5 de agosto. Nós estamos caminhando em temas um pouco mais complexos. Vai ser com uma aluna minha e com uma aluna da Kim Beans, que é uma astróloga do Rio de Janeiro. Vai ser sobre os nodos lunares, tá? Dia 5 de agosto. A gente começa a anunciar nas redes sociais. Fiquem ligados aí, por favor. E a outra questão eu gostaria de compartilhar uma tela aqui e falar para vocês falar aqui meio no rascunho, tá? Que foi de uma live minha. Não se importem aí com a questão que não está toda bonitinha, mas falar do evento que o Jorge Lancinha está promovendo agora, porque já agora dia 17, sobre astrologia psicológica, que vai ser ali em Carcavelos, uns 15 minutos de Lisboa, para quem estiver em Portugal, mas que pode ser assistido online, tá? Então, para todo mundo que está aqui no Brasil, já daqui a 10 dias aí, né, praticamente. Então, 2 semanas. Então, assim, vai ser o dia todo. A inscrição é nesse site aqui, tudo junto, encontrosastrologiapsicologica.com, tá? Vai ser manhã e tarde, e nesse site dá para fazer a inscrição. E vão ter palestras, eu vou falar exatamente sobre o que nós estamos conversando, Jung e astrologia psicológica, né? O Resina vai falar por um tema que o Jung explorou muito também, sobre sincronicidade. A Mônica Teixeira, os pontos médios entre Sol e Lua. Karina Dalmeida, astromitologia. E o Jorge vai fazer uma mesa redonda no final, que ele que é o idealizador e realizador do evento. E eu parabenizo muito, Jorge, por essa iniciativa. Nós somos assim, os que estão carregando o estandarte da astrologia psicológica, inclusive porque a astrologia, eu falei isso também outro dia numa entrevista lá sobre o livro da Liz Green, que está na moda é a astrologia tradicional, mas assim, não sei, uma moda aí meio recente, né? Enfim, mas a gente, como bons taurinos, a gente
continua firme e forte Perseverante. na mesma opinião da astrologia psicológica e levando o estandarte do Dane Rudyard, da Liz Greene e até do Jung, que não era astrólogo, mas que também carregou o estandarte, e estamos aí, tá? Então, Ok. Márcia, está todo mundo muito convidado. obrigado, então, por teres referido também o encontro, é isso, fica o convite, apareçam, já temos uma boa plateia, é uma oportunidade também para se juntarem, conhecerem outras pessoas, aprenderem mais, e pronto, espero ver-vos lá. Legal, e eu acho que essa é a riqueza também desses encontros, né, Patrícia? Porque sempre Sim. tem gente de Portugal, escolas de É. Portugal, a própria Patrícia está em Portugal. Então, quer dizer, e com uma coisa sempre de um ótimo nível. Então, quem está falando aqui, pensa assim, que já tem gente aqui de Portugal, depois vai estar na minha rede, vai estar na rede da Patrícia, vai estar na rede da OPA. Quer dizer, a coisa ganha uma dimensão muito maior, além até da reunião agora daqui, Sim, né? né? Porque é o objetivo da gente mesmo fazer isso, né? Que é o intercâmbio. A gente está fazendo aqui, depois a gravação, depois a Márcia coloca nas redes, o Jorge coloca nas redes. A ideia é essa mesmo, né? Poder ter um espaço aqui. Então, quem apresenta, por isso que também fica o convite, né, Márcia, para vocês que estão sempre com a gente assistindo, né, esses encontros, se candidatarem também, né, a apresentarem. Então, a ideia também é um dia vocês virem aqui também e fazerem as apresentações, né? Nesse espaço que acaba sendo um espaço seguro, né? Então, estamos aqui no ambiente fechado, é um espaço que a gente... o objetivo é esse mesmo, então, para vocês ficarem mais à vontade, né? A gente tem os probleminhas técnicos que acontecem sempre, mas normal também, né? Mas é isso. E a gente está fazendo um ano, né, Márcia? A gente falou no comecinho, mas... Então, hoje, né, esse webinar, ele marca esse período, porque o ano passado, acho que foi em junho, que a gente fez também meados de junho, mais um ano de projeto. Então, que bom, né, estarem vocês aqui com a gente para esse um ano de aniversário. Acho que está ótimo. Então, se ninguém quiser falar mais nada, ainda está em tempo. E Sim, ainda temos aí a uns gente minutinhos. agradece muito, muito a Tânia, a Lilian, foram excelentes. O Jorge, a participação dele, de trazer aluna, de participar. E os presentes aqui, né? A Beth também vai estar aqui em dezembro com a gente, com um tema mais de especialização, né? Fala um pouquinho, Beth, pode falar da astrologia gestacional? Era isso? É isso, a gente vai abordar mais essa parte da leitura do mapa, onde a gente vê a gestação. Então, quais são as possíveis interpretações para que a gente olhe no mapa da pessoa o que ela já pode trazer de trauma, de dificuldade, que não é dela, mas que foi passado via mãe, quando ela estava nessa vida intrauterina. Mas assim, vai ser também, pretendo que seja bem leve e tranquilo, como foi a apresentação das meninas hoje. Eu queria parabenizar, já foi no chat aqui falando, porque são assuntos, principalmente a Tânia, né, o da Tânia, que é meio árido, né, porque vai tratar daquele comecinho da astrologia e de uma coisa super importante, né, que são as regências, e você trouxe de uma forma tão leve, foi construindo tão didaticamente, né, esse começo, até a gente entender agora, que valeu por uma aula assim, de básica. Eu falei, gente, eu podia gravar para dar no meu curso de básico, porque achei, foi rápido, mas foi assim, direto ao ponto. E da mesma forma, a Lília também falando dos dispositores, né? E aí também a gente pode montar, né, Lília, a árvore dos dispositores, e a minha lua em Gêmeos ficou assim, quando eu vi aquela imagem, né, a interpretação de um ascendente, né, com imagem. Falei, gente, que sacada genial, amei. Então, assim, muito obrigada a vocês, e a gente vai se vendo
Obrigada, Márcia, pelo convite, e Patrícia, para estar dentro desse projeto da OPA. E é isso. Olha que legal, né? O meu Então, Netuno adorou também as imagens. então, gente, Olha, a Elizabeth falou uma coisa que é muito importante mesmo, né? Acho que a Márcia também já falou. A gente aprende com vocês muito nesses encontros. Então, é sempre uma delícia, porque lembra, a gente é profissional, mas a gente é eterno estudante. Como profissional, nós vamos estudar a vida inteira. Então, para nós, cada encontro é sempre um aprendizado e a gente aprende com os alunos. Eu acho que isso é uma outra coisa, uma troca muito, assim, muito gratificante, né? E a Beth falou agora uma coisa muito legal, né? Eu também pensei isso, falei, nossa, essa interpretação aqui, essa introdução da Tânia está perfeita para uma aulinha mesmo, né? Aula de introdução, muito bom, didática. Então, não, foram sensacionais as duas palestras, realmente excelentes. E a Beth é a nossa colega aí, né, Patrícia, de jornada e longa já de muitos anos, né? Então vai ser muito legal ter ela aqui em dezembro também. Eu acho que essa questão que a astrologia mostra, o que acontece na vida intrauterina, gente, assim, no dia que a psicologia descobrir isso, porque é um verdadeiro tesouro, né? E o mapa mostra mesmo, né? Verdade. Então, eu fiquei maravilhada, primeira vez que eu entrei em contato, lá atrás com o livro do... Como é que ele chama mesmo? O Eight-Man. Do Eight-Man, isso, ele está sempre aí nessas conferências e tal. Mas parabéns, Beth, por explorar esse assunto. Eu adoro, muito amo. Legal. Bem, é isso, né, gente? Acho que, né, Márcia? Vamos encerrar, então. Ótimo só fim de semana. dizer obrigado pelo vosso convite uma vez mais e parabéns pelo aniversário. Faltava aqui o bolo e as velas. Faltou o bolo. Fica um brinde ao projeto que eu acho que realmente, como dizem, é fantástico, espetacular, é uma oportunidade de aprendizagem e nós aprendemos realmente muito com os nossos alunos, de facto. É assim que vamos também crescendo como profissionais. Parabéns, obrigado uma vez mais pelo convite. Obrigada, Jorge, por quem aceitar o for convite. de Portugal, ou Augusto, não sei se o Renato também, se tem mais alguém, depois do evento do Jorge, estão convidados, nós vamos jantar juntos, né? Eu e a Patrícia, como boas brasileiras, já estamos agitando essa parte aí, né, Patrícia? Já. Tá bom? E no restaurante Capricho, né? Ali em Carcavelos, ali, né? Fala, Jorge. Que é bem bom. Capricciosa, Capricciosa em Carcavelos. Que é com o italiano, né? Capricciosa. Capricciosa. Muito bem, gente. Olha, muito obrigada, viu, pela presença de todos. Obrigada pelas palestras, viu, meninas? Foi sensacional, muito legal. Obrigada mais uma vez, Patrícia, pela oportunidade. É isso. Então, vamos finalizar, né? Podemos finalizar. Obrigada, gente. Vou só tirar aqui um print, se vocês quiserem também tirar aí uma fotinho, vamos tirar uma fotinho. Ah, sim. Boa. Pronto. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo. A gente até o nosso evento aí presencial. Tchau, tchau.